O ministro dos Negócios Estrangeiros, José Filomeno Monteiro, garantiu que o governo está a elaborar um plano de contingência para apoiar a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos face à possibilidade de deportações de imigrantes em situação irregular. A declaração foi feita numa conferência de imprensa na cidade da Praia, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros destacou que não há motivos para alarme, dado que a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos está bem integrada e em grande parte regularizada. O governo de Cabo Verde encara com naturalidade a escolha do povo americano. É uma escolha livre, é uma escolha soberana, em que nós cabo-verdianos não temos que viver, sofrer por antecipação. Nós teremos uma diplomacia ativa, uma diplomacia atenta, uma diplomacia, diria, suficientemente flexível para nos adaptarmos portanto, às circunstâncias que se nos apresentarem. Não creio que haja razões para grandes alarmes em relação à comunidade cabo-verdiana, que é uma comunidade bem integrada, que se encontra nos Estados Unidos desde a era da baleia Yankee, portanto, há séculos que nos encontramos nos Estados Unidos. O ministro sublinhou que é o dever do governo garantir o apoio necessário aos cabo-verdianos, assegurando uma presença legal nos Estados Unidos da América. Por isso, estão a trabalhar e a preparar um plano de contingência interno, caso venha a registrar deportações. E há uma parte que nos compete a nós, que é mantermos um fluxo regular e legal de pessoas. É nossa obrigação assegurar que as nossas pessoas estejam recenseadas e que tenham uma presença também legalizada, uma presença ativa, construtiva, o que já temos. Só tenho a elogiar aqui a comunidade cabo-verdiana. O resto estamos a trabalhar num plano de contingência, um plano interno de contingência, caso viermos a registrar deportações que possam alterar o quadro atual das nossas relações e da mobilidade entre os nossos dois países. Nós é que temos, enquanto governo, de estar preparados para uma eventual ocorrência neste domingo. José Filomeno Monteiro frisou ainda que o governo respeita as decisões soberanas dos Estados Unidos, reiterando que a maioria dos cabo-verdianos residentes no país possui uma situação legal. No Brasil, o vice-presidente brasileiro declarou nesta sexta-feira que o governo federal dará todo o apoio aos 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos. Geraldo Alckmin, vice-presidente, fez essas declarações nesta sexta-feira, 24 de janeiro, de que o governo federal dará todo o apoio aos deportados após o avião com 88 cidadãos nacionais pousou no aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, ainda nesta sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou medidas anti-imigração nos últimos dias, mas esse voo não tem relação com as novas normas. Destacou também Geraldo que o fluxo migratório intenso é percebido globalmente e apontou a necessidade de o tema ser debatido oficialmente pelas autoridades. Salientou ainda que a questão migratória é hoje uma questão mundial e que em um mundo mais rico e desigual
tem aumentado a questão migratória. Defendeu ainda a importância de trabalharem no sentido de estabelecer regras para a questão que hoje afeta o mundo inteiro. O vice-presidente também sublinhou o papel crucial dos imigrantes no desenvolvimento regional, exemplificando o estado de São Paulo, que a partir dos séculos XVIII e XIX transformou-se em um dos maiores polos econômicos e populacionais do Brasil, graças às ondas migratórias. Ainda no Brasil, a Grande São Paulo enfrentou nesta sexta-feira 24 o terceiro dia mais chuvoso em mais de 60 anos. Um forte temporal em São Paulo deixou a cidade com diversos pontos de alagamentos na última sexta-feira 24. O risco de chuva forte aumenta no sudeste e permanece em alguns estados do norte e nordeste. Em São Paulo, as temperaturas devem chegar a 33 graus antes da chuva intensa com raios. No domingo, espera-se uma diminuição na temperatura para até 27 graus e aumento na intensidade das chuvas. O alerta é para alagamentos e deslizamentos nas regiões afetadas. Um alerta inédito foi emitido pela Defesa Civil para os celulares conectados a uma rede 4G ou 5G, identificados pelo sistema de geolocalização, a fim de que as pessoas em áreas de risco procurassem abrigos e permanecessem em locais seguros. O tenente Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil, afirmou que não houve nenhum registro de morte ou desaparecidos, comprovando que o aviso cumpriu a função. Ainda segundo o tenente, a previsão para este sábado 25 é também de chuva e para o período de domingo 26 a terça-feira 28, a condição é de altas temperaturas e fortes temporais, com precipitações constantes e persistentes. Bom, no momento, aqui em São Paulo, 60 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica. Pelo menos 80 mil imóveis. Durante o dia, a chuva afetou vários pontos, principalmente nas zonas norte e oeste, onde nós estamos agora. Com os alagamentos, o trânsito atingiu recorde neste ano, com 1.062 quilômetros de congestionamento. Até o momento, não há registros de feridos ou desaparecidos. Quase todos os portões foram derrubados. Esta casa foi invadida pela água e os moradores idosos tiveram que sair às pressas. A chuva hoje arrastou tudo, arrancou o portão, a coporta não aguentou. Meu sogro teve que subir com a minha sogra com uma escada improvisada e subiu com a minha sogra para a laje da casa. Aqui nesta casa, o muro acabou cedendo por causa das fortes chuvas. Vou me aproximar para mostrar melhor. A gente vê aqui que o muro acabou caindo por causa da tempestade. Ao lado, um carro que estava estacionado também foi atingido, ficou destruído. E aqui a gente observa, então, vários escombros. Em toda a cidade, estações de metrô viraram rios e passageiros ficaram ilhados. As escadas pareciam cachoeiras e a água ultrapassou as catracas. Parte do teto de um shopping desabou com a chuva. Ninguém se feriu. Foi o terceiro dia mais chuvoso em São Paulo em 64 anos. Já nos Estados Unidos, Donald Trump viajou para a Califórnia para visitar as áreas atingidas por incêndios florestais. Muito boa noite a todos. Pois essa declaração de Donald Trump vem logo depois do sul do estado da Califórnia ser devastado pelas queimadas, pelos incêndios florestais. O presidente tem criticado bastante o governador democrata Gavin Newsom pela demora nesse combate às chamas. Os dois maiores focos de incêndio que começaram há mais de 2 semanas ainda não foram contidos. Ao menos 28 pessoas morreram. O presidente viajou hoje para Los Angeles para visitar essas áreas atingidas. Chuvas previstas para esse final de semana devem ajudar nesse combate às chamas. Mais cedo, o presidente Trump visitou também o estado da Carolina do Norte, bastante danificado pela passagem do furacão Helene no ano passado.
Os detalhes dessa primeira viagem oficial de Donald Trump, a gente vê agora na reportagem. A primeira parada de Donald Trump foi em Asheville, na Carolina do Norte. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Melania. A cidade foi devastada pelas tempestades trazidas pelo furacão Helene em setembro do ano passado. Autoridades dizem que ao menos 200 pessoas morreram. O presidente conversou com famílias de vítimas e comerciantes que tentam recuperar os prejuízos. Em um galpão do Corpo de Bombeiros, Trump reclamou da falta de apoio da gestão anterior para a reconstrução da cidade. E disse que pode acabar com a FEMA, órgão equivalente à Defesa Civil no Brasil. A FEMA tem sido uma grande decepção, custa muito dinheiro e é lenta, criticou Trump. Donald Trump voltou a defender que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, abaixe o preço do combustível para acabar com a guerra na Ucrânia. Para Trump, o valor atual, que é alto, favorece os russos. O presidente Vladimir Putin afirmou que o preço de agora é vantajoso tanto para a Rússia quanto para os Estados Unidos. Ele dificilmente tomará uma decisão que prejudique a economia americana, disse Putin. Hoje, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, congelou quase toda a ajuda externa dos Estados Unidos por 90 dias. Apenas o financiamento para Israel e para o Egito ficaram de fora do memorando obtido pela imprensa americana. A decisão pode atingir o exército ucraniano. 5 dias depois de Trump endurecer a política de imigração, 538 ilegais acusados de crimes foram presos e centenas já foram deportados. 2 voos com estrangeiros chegaram hoje a Guatemala. Eles fazem parte, segundo a Casa Branca, da maior operação de deportação em massa da história dos Estados Unidos. O grupo terrorista Hamas anunciou que 4 reféns militares serão libertados. O governo de Israel criticou a decisão, pois aguardava a libertação inicial de civis conforme o acordo de cessar-fogo. Naama Alevi é uma das reféns que deverá ser libertada. Ela aparece neste vídeo divulgado pelo Hamas logo depois do sequestro em 2023. Numa tentativa de se comunicar com os terroristas, ela diz em inglês: "Eu tenho amigos na Palestina". Além dela, deverão ser libertadas Karina Ariev, Daniela Gilboa e Liri Albag, todas militares. Havia a expectativa de que os civis fossem liberados primeiro. Seguindo o que foi combinado no acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, a cada libertação de reféns, presos palestinos serão soltos. Neste sábado, 200 devem deixar as prisões israelenses. 120 deles são prisioneiros condenados à prisão perpétua. O outro acordo, fechado com os terroristas do Hezbollah, do Líbano, em novembro do ano passado, termina no domingo. Mas há a expectativa de uma renovação por mais 60 dias, a pedido também do governo americano. O exército revelou ter encontrado rotas subterrâneas que seriam usadas pelos terroristas no sul do Líbano. Nessa operação, também foram encontrados carros com armas, um deles dentro de uma mesquita. Em Moçambique, trabalhadores da função pública estão em greve por tempo indeterminado pelo direito ao 13º mês. Mais informações com Ângela Semedo. Olá! Funcionários públicos de Moçambique estão em greve desde segunda-feira e por tempo indeterminado para exigir o pagamento do 13º salário. Desde segunda-feira, os servidores públicos de Moçambique iniciaram uma greve por tempo indefinido, motivados principalmente pela falta do pagamento do 13º salário, que deveria ter sido pago em dezembro. A greve foi organizada por diversas entidades, entre elas o Sindicato Nacional da Função Pública, a Associação Nacional dos Enfermeiros de Moçambique, a Associação Nacional dos Professores, entre outros. Além da falta do 13º salário,
Os trabalhadores da função pública exigem também o pagamento dos subsídios de turno, risco, transporte e a uniformização do subsídio especial. O governo de Moçambique reconhece as dificuldades financeiras e justificou a falta de pagamento do 13º salário com as perturbações causadas pelas manifestações pós-eleitorais, que foram contestadas pela oposição, prometendo regularizar a situação em breve. Ângela Semedo, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Angola registra novos casos e mortes relacionados à cólera. Foram registrados mais 7 óbitos. Os casos de cólera em Angola dispararam nas últimas 24 horas, com 169 notificações e mais 7 mortes, totalizando assim 952 casos e 42 óbitos desde o início do surto. Agora foram notificados já em 5 províncias, segundo dados oficiais. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, dos 169 novos casos, 129 ocorreram na província de Luanda, 26 na província do Icoloibengo, 12 no Bengo, 1 no Huambo e 1 na Huila, até agora sem registros. O município de Cacucaco, em Luanda, é o epicentro do surto e concentra 115 dos novos casos notificados. Foram registrados mais 7 óbitos e estão internadas 122 pessoas com cólera. Ocorreram desde o início do surto 42 óbitos, dos quais 30 na província de Luanda, de acordo com a mesma fonte. O grupo etário mais afetado pela doença é o dos 2 aos 9 anos de idade, com 244 casos e 14 óbitos, seguindo-se de crianças e jovens dos 10 aos 19 anos de idade, com 241 casos e 5 óbitos. O Ministério apela às pessoas com sintomas de diarreia líquida e vômitos que procurem imediatamente um centro de tratamento de cólera ou unidade de saúde próxima, a fim de evitar casos graves. A cólera é uma doença associada a deficientes condições de saneamento e abastecimento de água e más condições de higiene.